Fala pessoal, professor Luiz Rezende, começando o evento aqui de retrospectiva de atualidades no novo cenário. Eu estou no Rio de Janeiro, sou de São Paulo, né? Você assiste meus eventos toda sexta-feira no meu estúdio. Estou no Rio de Janeiro, na sede do QC. Então estamos aqui na sede do QC, por isso esse ambiente diferente. E o nosso encontro hoje ele vai ser um pouquinho mais curto, meia horinha. Porque como eu estou aqui gravando numa estrutura no meu notebook, não na minha estrutura de estúdio, eu não tenho retorno do chat. Então eu vou apresentar o tema super importante. Para quem está aqui pela primeira vez, toda sexta-feira às 21 horas eu tenho essa retrospectiva de atualidades. Então tem vários quadros que hoje eu não vou desenvolver. O primeiro quadro é fatos da semana, o segundo quadro é dicas culturais, e o terceiro quadro é o que eu chamo de tema de fundo. E o tema de fundo é um tema que a gente desenvolve um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho mais, um tema em que a gente apresenta bases para a sua redação, para a sua discursiva. Então, para quem vai prestar Banco do Brasil, para quem vai prestar qualquer concurso que tenha redação, essa aula é muito importante. E se você for prestar, por exemplo, TJ São Paulo, ou qualquer outro concurso que atualidades seja o tema da prova objetiva, fica também comigo. Então o evento de hoje é um pouco diferente. O evento de hoje ele vai ter cerca de meia hora e semana que vem eu estarei novamente no meu estúdio, ao vivo, interagindo com vocês. Fiquem comigo porque o tema vale muito a pena. E o tema é racismo, injúria racial, racismo estrutural. Vamos lá, e é um tema importante, né? Um tema de fundo. Eu vou apresentar vários gráficos do IBGE. Você sabe que, hidratem-se. Vocês sabem que o IBGE, ele terminou o censo agora, né? Fora o censo, que é feito a cada 10 anos, nesse caso atrasou 3 anos por conta da pandemia, fora o censo econômico-social, o IBGE é responsável por várias pesquisas em várias frentes. Ele fez uma pesquisa sobre homossexualidade em 2022, ele faz pesquisa sobre a violência, sobre índice de desemprego, inclusive sobre dados de racismo no mercado de trabalho, na sociedade. E eu vou apresentar os gráficos do IBGE, que são super legais, assim, são super estruturais. Mas antes de apresentar esses gráficos do IBGE, e pode depois você que está assistindo aqui o evento ao vivo, ou você do futuro, que vai assistir o evento depois no YouTube, comente aqui, deixe nos comentários ou no chat, agora ao vivo, é que eu não tenho retorno, né? Ou depois, qual a sua opinião sobre isso, ou alguma dúvida que você possa ter. O termo racismo estrutural, ele está sendo bastante discutido, né? Bastante debatido. O nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, ele escreveu um livro que é uma das mais importantes referências sobre esse conceito de racismo estrutural. E é sobre a base desse tópico, a base desse exemplo, que eu vou explicar e começar a te explicar. Conceitualmente, o racismo estrutural, ele é você ter uma condição socioeconômica, uma condição de relações de trabalho que te leva a não ter nem a possibilidade de indicar um negro, uma negra, para algum cargo, para alguma posição. E tem um exemplo que eu dou que eu acho que ajuda bastante. Vamos supor que o presidente da República, o Lula, me ligasse e dissesse: você, Luiz Rezende, vai indicar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu que vou indicar, para passar pela sabatina do Senado. Só que o Lula dissesse: olha, eu quero que tenham 2 critérios, apenas 2 critérios. O primeiro critério, eu quero que seja... O primeiro critério, eu quero que seja um juiz, né, um magistrado. E o segundo critério, não precisa em tese ser magistrado, né? Nós já tivemos médicos no Supremo Tribunal Federal, através do notório saber. Mas, então, obrigatoriamente precisa ser um magistrado e obrigatoriamente precisa ser alguém da sua convivência. Se ele me dissesse isso, e se esses fossem os critérios,
eu indicaria um homem heterossexual branco. Eu não indicaria uma mulher, não indicaria um homossexual e não indicaria um negro. Porque eu sou racista? Não, eu sou antirracista. Porque eu sou homofóbico? Não. Qualquer um tem direito de determinar a sua orientação sexual que bem entender. E se você acha o contrário, procure uma terapia. Porque Freud dizia que a gente só se incomoda com aquilo que nos toca de algum jeito. Então talvez você tenha algo a sobre sua própria sexualidade. É porque eu só conheço 3 juízes, dentre os quais 2 são professores do QC, o professor Omar Chamon e o professor Ferdinando, e mais um que não é professor, que são pessoas que minimamente eu conheço, são meus amigos, e são juízes. São homens brancos, heterossexuais e homens. Então eu nem tive chance de escolher um negro porque eu não conheço o juiz negro. Tem minoritário. Eu não conheço o juiz da mulher. Tem minoritário. Então o racismo estrutural faz com que eu não escolha um negro porque eu nem tenho condição. Então, quando você tem o negro... E aí eu queria chamar a atenção sobre esse termo negro. O IBGE, ele caracteriza como negro os pretos e pardos na sociedade brasileira, os autodeclarados. Eu auto me declaro preto, eu auto me declaro pardo, então eu sou do grupo negros, segundo o IBGE. E a maioria da população brasileira é negra. Então, como você explica que a maioria da população é negra e você não tenha nenhum negro hoje no Supremo Tribunal Federal? Qualquer outra explicação que não seja racismo estrutural é racista. Qualquer outra explicação que não seja racismo estrutural cai no racismo. Ah, porque o negro tem uma pior condição intelectual na análise das leis? Racista. Porque o negro é menos esforçado? Racista. Então a única explicação é que o racismo estrutural nem possibilita que eu tenha qualquer indicação que não seja um branco. E aí, quando você cria a pirâmide das oportunidades na estrutura da sociedade, você não tem negros alçando altos postos e, muitas vezes, nem tem quem indicar. Deu para entender? É exatamente isso. E, então, essa é a caracterização do racismo estrutural na sociedade. Bom, então, dito isso, e eu indicaria o professor Omar e Ferdinando, porque são excelentes juízes, éticos, probos e retos. Mas o exemplo que eu estou dando é o exemplo justamente da estruturação que permite o racismo ele estar estruturado na sociedade. Antes de continuar, eu queria dizer que nós estamos, como você viu na vinheta de abertura, no Festival do Consumidor. E o Festival do Consumidor, ele possibilita que a gente entenda a importância de você como consumidor, entenda a importância que você tem como respeito, né, à sua condição de consumidor. E nós aqui, no QC, temos promoções da nossa assinatura e dos cursos do Festival do Consumidor. Então eu te convido a... Deixa eu pôr aqui a vinhetinha. Vinhetinha não, né? Deixa eu pôr aqui o bannerzinho. Não é esse, é esse aqui, ó. Clica nesse QR Code aqui, que tá aparecendo aqui. Clica nesse QR Code, veja as nossas promoções, os lotes promocionais, e ainda tem cupom meu que é desconto em cima do desconto. O meu cupom chama Resende5, Resende com Z. Então, se você clicar no QR Code ou entrar no site do quê? Clicar no Festival do Consumidor, tem todos os nossos cursos e pacotes com preço promocional, e aí você ainda mete o meu cupom Resende5 para ter mais desconto ainda. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, dito isso, né, feita essa apresentação inicial, vamos para os gráficos que eu comentei do IBGE. Deixa eu deixar aqui grandão para eu conseguir ler. Então vamos começar a leitura aqui pela esquerda. São todos os dados do IBGE. Esse levantamento é de 2018, aí tem que ter uma explicação, né? Por que o levantamento é de 2018? Porque o censo está sendo fechado agora, né? Então tudo bem, é de 5 anos atrás, mas os dados não se alteraram muito, apenas se agravaram. E aí esses gráficos eles servem para a gente ter ilustração. Quando o IBGE determinar o levantamento estatístico,
aí vai ter uma condição muito melhor, né? Quando ele terminar o levantamento estatístico, aí a gente vai ter uma condição de poder visualizar, ilustrar os dados do censo que foi terminado agora. Mas vamos lá, então vamos entender como esses dados eles nos ensinam sobre o racismo e particularmente sobre o conceito de racismo estrutural. Olha que interessante. Os negros, pretos e pardos são a maioria da população brasileira. E se os pretos e pardos são a maioria da população brasileira, qual é a razão, qual é a justificativa para isso aqui? Mercado de trabalho, cargos gerenciais, ou seja, cargo de responsabilidade, cargo de chefia, quase 70% ocupado por brancos, 29,9% ocupados por pretos e pardos, e esse pequeno percentual que falta aí para outra raça. Taxa branco, negro, né? Taxa de composição de subutilização. Ou seja, o que é o conceito da subutilização? Está escrito aqui embaixo. Soma da população subocupada por insuficiência de horas, desocupada e força de trabalho potencial. Eu sou um engenheiro civil e eu trabalho de Uber. Eu sou um biomédico e eu trabalho de feirante. Nenhum trabalho é indigno. Às vezes você é levado a ter um trabalho que não é da sua formação por falta de oportunidade, falta de melhores salários, né? Indigno é você não trabalhar, ficar se pendurando nos seus pais que te criaram uma vida toda. Então, ou você estuda, você ocupa seu tempo com os estudos, que é um investimento no futuro para você e para sua família, né? Não é um trabalho indigno. Mas quando você tem uma formação e você, por falta de oportunidade, você ocupa cargos menores e funções menores, você tem uma subutilização. E esse gráfico, ele apresenta dados extremamente interessantes. Os brancos, eles têm um percentual de subutilização 10% menor do que os pretos e pardos. Aí, voltando para a parte direita do gráfico, taxa composta de subutilização segundo nível de instrução. Então, olha que interessante, né? Aqui você tem da esquerda para a direita os brancos de laranjinha e os pretos ou pardos, que são os negros, de azul. Então você tem um percentual em todos os níveis de escolaridade de subutilização maior do negro do que o branco. Isso é gritante, né? Vamos para a última coluna lá. Superior, completo ou mais. Por que a gente pode afirmar que em todos os níveis de escolaridade... Atenção, por que o IBGE, não sou eu que estou falando, não é o Silvio de Almeida, que é um intelectual e negro e dialoga a questão do negro que está dizendo. Quem está dizendo é o IBGE, que você respondeu o censo. Por que? Eu não sei, né? Eu não tenho os dados do censo, mas eu acho que esses números só tendem a aumentar, infelizmente. Por que afinal de contas, olha que interessante, por que cargas d'água, todos os níveis de escolaridade, apresentam a subutilização do negro muito, muito, muito maior que a subutilização do branco? Eu estou numa função menor do que a minha formação. Só tem uma explicação para isso. E a única explicação para isso é o racismo estrutural. Que outra explicação você teria? Cairia no racismo. Porque o negro ele se forma, mas não entendeu direito a área do saber. Racista. Porque o negro é racista. Então, essa é a caracterização conceitual do racismo estrutural. Continuando. População na força de trabalho desocupada e subutilizada. Aqui você tem, né, quem ou é subutilizado ou é desocupado. Um percentual muito maior de negros. Subutilização é quase não, o dobro, mais do que o dobro de negros. Aqui eu tô lá nessa coluninha de baixo. Os negros são mais subutilizados, quase que o dobro do que os brancos. E na última tabelinha,
É uma questão importante. Isso, na minha opinião, é o mais gritante. Duas pessoas com o mesmo cargo, com a mesma formação. Quem ganha mais? O branco europeu subsaariano ou o preto de origem africana? Olha só. Está dito aqui claramente, nessa última coluna aqui no canto inferior direito. Rendimento médio real habitual do trabalho principal de pessoas ocupadas. E qual é a renda, né? Então, no total, os brancos ganham R$1.000, em média, né? R$1.000 a mais do que os pretos. Ocupação formal, R$1.200 a mais. E ocupação informal, R$1.800 a mais. Então, tudo isso que a gente está pontuando para você mostra claramente que isso é o racismo estrutural. E aí eu não sei qual vai ser a redação do Banco do Brasil. Na redação do Banco do Brasil, no concurso, se você for prestar Banco do Brasil, tem ética, né? E no Código de Ética do Banco do Brasil tem essa questão de você não ser racista, inclusive porque é crime. E fora isso, em vendas e atendimento, você tem, né, a postura de atendimento de não ter nenhuma diferenciação de raça, credo religioso, orientação sexual ou nenhuma outra caracterização pessoal. O que não confunde-se com marketing de relacionamento. Porque qualquer empresa ela funciona através de uma regra, que é uma regra histórica, né? Quem pode mais é melhor atendido. Quem pode menos é não pior atendido, mas tem acessos diferenciados. Continuando, olha que interessante esse pequeno gráfico. Distribuição das pessoas. Esse gráfico ele tem uma explicação, uma importante explicação. Distribuição de pessoas que frequentam o ensino superior, segundo a rede de ensino. Então, você tem na rede pública 49,7% de brancos e outros e 50% de pretos ou pardos. Na rede privada, você tem um percentual um pouco menor. Então, a universidade é o bastião da democracia, a universidade é o bastião do não preconceito racial. Na verdade, não. Na verdade, é a cota, né? Então, a política de cotas, ela faz com que você tenha um equilíbrio. Eu não vou entrar aqui no debate sobre se a cota é boa ou não é. Eu fui dirigente sindical, né, no serviço público durante 6 anos, e eu tenho um diretor sindical, que foi diretor comigo, Leandro, ex-presidente do Sindicato dos Servidores de São Paulo, que ele, enfermeiro, negrão, tipo sabotagem, negrão. E o que não negava sua origem, não negava seu cabelo black, não negava sua cor de pele. E ele era, não sei a posição dele agora, né? Ele aposentou, mas ele era contra a cota. Enfim, por debates que nem vêm ao caso, né? E na época, em particular, no debate à época, eu também era contra. Por várias razões que nem vem o caso aqui debater. E aí eu falava brincando para ele, né? Falei, pô, Leandro, vai você defender. Porque como você é negro, então a gente quebra um pouquinho daquela lógica que não tem nada a ver, mas ó o branquelo falando, branquelaço, né? Ó o branquelo falando que é contra a cota. Então, quando o negro diz, você quebra a fala, que é a fala de quem está falando, não ser alguém impactado por si. Bom, então a cota gera esse equilíbrio, né? Vamos para os outros dados, que esse mapa é bem interessante. Olha só, mais um mapa do IBGE. Brasil, a inserção da população negra e o mercado de trabalho. Vamos lá para cima. Esse mapa me impressionou mais que o anterior, viu? Esse mapa ele tem dados, na minha opinião, mais graves, assim, mais relevantes do que o anterior. Ocupação de cargos de direção. E já é de 2020, essa pesquisa ela é um pouquinho mais recente. Mulheres negras... deixa eu falar uma coisa sobre, antes que eu esqueça aqui. Pessoal, existe... eu não falei dos fatos relevantes da semana, porque é um evento diferente, eu estou num espaço diferente, estou aqui na sede do QC.
Mas quem está no meu Instagram, entra no meu Instagram, arroba, né, prof.luiz.resende com Z. No meu Instagram, você tem... eu tenho várias postagens, né, que mostram que essa semana eu estou no Rio de Janeiro. E tem uma questão interessante que é a seguinte. Conceitualmente, estruturalmente, objetivamente, existe um debate que está sendo feito, é muito importante. A irmã da Marielle Franco, ela é ministra do governo Lula. O Silvio de Almeida, que eu já citei, na minha opinião, um dos maiores intelectuais brasileiros, ele é ministro do governo Lula. Inclusive, procurem o discurso dele na Comissão de Direitos Humanos da ONU, que aconteceu recentemente. E tanto Silvio de Almeida quanto a irmã da Marielle têm apresentado um debate no governo de que o presidente Lula indique uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Existem magistradas, né, existem juízas extremamente qualificadas, mulher negra, e existe esse movimento. Então, eu não sei o que vai acontecer, muito provavelmente na semana que vem não haverá ainda essa indicação. O Zanin, né, que é o advogado que defendeu o Lula na Lava Jato também, é um dos que está sendo cotado. E a gente sabe, né, que quem indica o ministro do Supremo é o presidente da República sob sabatina do Senado. Então pode ser que a gente tenha uma mulher negra pela primeira vez presidente do Senado, desculpem, ministra do Supremo. Nós temos mulheres, né, várias inclusive, né, já tivemos mulheres presidentes do Supremo Tribunal Federal, mas uma mulher negra nunca tivemos, né? Então tivemos homem negro como Joaquim Barbosa, homens brancos como a ampla maioria, mulheres brancas, para ficar no exemplo, Rosa Weber, e uma mulher negra seria inédito no Supremo Tribunal Federal. Voltando aqui para os... Então fique atento a isso, semana que vem eu volto ao vivo a esse tema, ao vivo interagindo com o chat. Voltando aqui para esse gráfico, olhando aqui para a parte superior do gráfico, tem alguns dados muito relevantes. Ocupados em cargos de direção. Então você tem uma pesquisa bem mais recente, né? Você tem mulheres negras 1,9. Mulheres não negras 5,3. Ou seja, a mulher já sofre numa sociedade do mundo do trabalho patriarcal, lugar de mulher é na cozinha, patriarcado machista, né? Então, patriarcal e machista, e a mulher já sofre. Você, que é mulher que está assistindo essa aula, provavelmente já deve ter acontecido com várias de vocês de ter sofrido por serem mulher. E esse tema é importante porque nós estamos no mês que se comemora o 8 de março, né? Dia de luta em defesa dos direitos das mulheres trabalhadoras, que é simplificado para Dia da Mulher. E, repito, já pus no meu Instagram, repito os parabéns a todas vocês, mas você já sofre por ser mulher. E além de sofrer já por ser mulher, você sofre em dobro se você for uma mulher negra. E se você for uma mulher negra homossexual e moradora de favela, você sofre de forma quádrupla. Aqui no Rio de Janeiro falam comunidade, né? Em São Paulo a gente fala favela. Mas, e aí tem um documentário que eu indiquei na semana passada ou na semana retrasada, não me lembro. Tem um documentário que eu indiquei na semana passada ou retrasada, que é um documentário que fala exatamente a vida das mulheres negras, homossexuais, moradoras de favela. Então já aí é um acúmulo de preconceitos, né? E é isso mesmo. Meu irmão, é isso mesmo. Não tem papo, não tem ideia. Porque, afinal de contas, a explicação para essa diferenciação é o racismo estrutural. Então, voltando. Mas isso é coisa de gente de esquerda. O IBGE não é de esquerda. Em 2020, nós estávamos no governo Bolsonaro. E o IBGE ele levantou esses dados. Não se trata de governo, se trata, de fato, de análise da sociedade. Esses dados não são do governo Lula.
Esses dados não são do IBGE, que um chefe é o governo Lula. Esses dados foram tirados do governo Bolsonaro, que é um governo que, do ponto de vista ideológico, foi um governo à direita, durante uma chefia do IBGE alinhada com o governo. Então, sobre fatos não existem argumentos, se os fatos foram sólidos, como esses. Voltando. Aí você tem, então se a mulher for negra, ela tem ainda menos espaço do que a mulher não negra, que já tem menos espaço do que o homem. E o homem negro tem menos espaço do que o homem não negro. Subutilização. Taxa de subutilização ou força de trabalho do Brasil, que é o que eu já expliquei para você. Olha que absurdo, 40% das mulheres negras são subutilizadas, enquanto 26% das mulheres não negras são subutilizadas. Resumo da ópera. Se você for mulher e for negra, 40% da possibilidade da sua força de trabalho é de subutilização. É muita coisa. Quase metade. Se você for mulher não negra, é um pouco menor. Mas isso não está resolvido. Aí você tem os homens negros com uma subutilização... Perdão, os homens negros não. Aí você tem os homens negros com uma subutilização de 30% e os homens não negros com uma subutilização de 19%. Ou seja, existem elementos diferenciais, e esses elementos diferenciais são elementos estruturais. Bom, continuando, deixa eu ir aqui para o próximo gráfico. Olha que interessante. Aqui eu cortei um pouquinho, né? A renda da mulher negra é menor que a renda da mulher não negra. Trabalho desprotegido. Trabalho desprotegido é o famoso trabalho precário, né? Então, esse conceito do trabalho desprotegido é o conceito de você não ter proteção de lei trabalhista, de você não ter proteção de assistência social, de você não ter proteções que são proteções das mais variadas espécies, de você não ter proteções estruturais. Então, esse elemento, esse aspecto é muito importante. Esse aspecto é conceitual. Voltando, o trabalho precário, o trabalho desprotegido de leis trabalhistas. Então você tem 44% dos negros e das mulheres negras e 45% dos negros em trabalhos desprotegidos e 30% tanto de homens quanto de mulheres. Variação de número de ocupados, a não ocupação das mulheres negras é maior do que as mulheres brancas e dos homens negros também. Então, eu apresentei vários dados para você, para a gente, de fato, sobre os dados do IBGE, entender que o racismo ele é estrutural. Então, que é o exemplo que eu dei da história de indicar um juiz do Supremo. Beleza? Então, hoje o evento foi curtinho, porque eu estou aqui adaptado, estou no Rio de Janeiro, e eu não podia deixar de fazer esse encontro com você, porque você está aqui toda sexta-feira, eu respeito você, eu adaptei aqui o estúdio, né? Estou aqui no meu notebook parecendo, sei lá, bancada da CNN, imitando o Ricardo Baronovski, nosso diretor, que foi diretor da CNN, foi comentarista da CNN, justamente por você, justamente para você, e semana que vem eu volto no formato que você já conhece. Se você está aqui pela primeira vez, venha semana que vem, porque a gente vai interagir, vai ter fatos da semana, vai ter dicas culturais e sempre um tema de fundo. O tema de fundo da semana que vem é inovações tecnológicas. Aproveite o Festival do Consumidor, Resende 5, é o meu cupom para desconto em cima do desconto. E eu te espero nos próximos eventos. E quem for do Banco do Brasil, por exemplo, semana que vem eu tenho vendas, conhecimentos bancários, informática, etc. e tal. Abraços, força e honra. Até a próxima.